Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos do livro Nosso Lar, semana passada o Edson nos trouxe a palavra do governador e a colônia se encontra em grande comoção, grandes preocupações diante da Segunda Guerra Mundial por volta de 1940 no plano terrestre. Então, a gravidade de acontecimentos, impacto espiritual gerado pelo conflito. O governador convoca os moradores para um culto evangélico especial no Ministério da Regeneração. E ele compartilha necessidades urgentes de implementar novas escolas de assistência para atender a enorme demanda do socorro espiritual decorrente da guerra. E o governador precisa de muitos trabalhadores para o serviço defensivo, que estejam dispostos a atuar com abnegação e coragem, disciplina, abrindo mão dos repouso e interesses pessoais. Sua fala é um chamado à responsabilidade, ao sacrifício e ao compromisso cristão. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 43 em conversação. E aí, a gente não gosta muito de falar de dor, sofrimento, guerra. São assuntos de preferência, se a gente puder fugir, a gente não faz. A gente foge o máximo. Só que esse capítulo ele vem nos mostrar um pouquinho, ou nos dando novos olhares para todos esses elementos que fazem parte da nossa evolução. Nós vamos passar o capítulo e depois nós vamos trazer um pouquinho para a reflexão do que Kardec e do que a Joana de Ângeli nos traz sobre isso. Diante da guerra que assolava a terra, o governador do Nosso Lar recomendou calma e mais dedicação no trabalho de defesa da cidade e na assistência aos encarnados em grandes provações. E André Luiz, ele se sentiu com vontade de ajudar. Então, diante de todo aquele movimento, ele queria ajudar de alguma forma. Porém, André Luiz demonstrou o desejo de participar das tarefas de defesa do Nosso Lar, mas obteve como resposta. Tobias responde: você está começando agora uma nova tarefa. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos. Então dá para a gente sentir que na espiritualidade tudo tem seu tempo, todo tem a sua calma, diferente de nós aqui que colocamos ansiedade no que fazemos. E uma observação, mesmo para servir, é necessário preparação anterior, ainda mais no momento de guerra mundial. O conselho bondoso do seu benfeitor Tobias: contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Olha um parênteses, olha que interessante. Lá no Nosso Lar, na escola, tem uma disciplina que fala sobre o medo. Muito interessante para a gente. Aí, André Luiz, pedindo licença a Tobias, retira-se em companhia de Lísias para a palestra mais íntima com o ministro Benevenuto, que chegou anteontem da Polônia. Considerações da espiritualidade sobre a guerra na Europa. Não se poderiam esperar claridades de fé nos agressores, nem na maioria de suas vítimas. Grandes eram o sofrimento coletivo. Todas as tarefas de assistência imediata continuavam em período de crise. Assistência, os espíritos que querem sempre terão.
Ministro Benevenuto diz: foi triste a condição dos militares agressores, quando algum deles abandonavam as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominado na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasma da cruz. Ou seja, esses espíritos não queriam ajuda, eles fogem do bem, eles estão num nível tão, em vibrações tão baixas, que eles não querem ajuda, e ele tem por escolha continuar no mal. E isso é muito doloroso para os que estão dispostos a ajudá-los, mas eles existem, são os espíritos muito trevosos. E não eram recolhidos para esclarecimento justo. Alguém pergunta para o ministro, e aí ele responde. Essa escrita foi por volta de 1940, daí eles usam alguns termos que nós não usamos mais. Será sempre possível atender aos loucos furiosos, se não ao hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las no precipício das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. O que ele está querendo nos dizer? Que só é possível ajudar quem aceita ajuda. E num nível onde ele já está o ser humano já está numa degradação tão grande, ele vai para os mundos primitivos até que um momento ele vai se cansar, e aí ele vai pedir ajuda, e aí ele vai ter toda assistência, porque a assistência ele sempre tem, porém Deus não invade, não lesa livre-arbítrio de ninguém, porque foi ele que criou. Então, ele não lesa livre-arbítrio de ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio de todos, ainda que sejam para espíritos muito trevosos. Uma das razões para a guerra seria a falta do quê? De preparação religiosa, não de religião, de espiritualidade, que ele diz aqui. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Ou seja, são pessoas muito instruídas, são pessoas que foram para o mal, principalmente durante uma guerra, são pessoas extremamente instruídas, porém, eles escolhem esse lado, esse viés. Então, não adianta o homem ter uma inteligência muitíssimo apurada se ele não consegue ter um olhar para a vida eterna. Alerta: o sacerdócio sempre será divino quando cuidar essencialmente da verdade de Deus. O sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito, admiração, não, porém, a fé e a confiança. Qual a missão do Espiritismo? É a nossa grande esperança. É por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não passou olhos de ver.
Então, o que ele está querendo nos dizer? Que a nossa lentidão de colocar a palavra de Jesus, independente de religião, dentro da espiritualidade, nós estamos ainda muito longe de trazer para o nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus, as verdades do Espírito, as verdades que o Espiritismo nos traz. Mesmo dentro do Espiritismo, observamos que esmagadora porcentagem de aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Só copiam. Querem receber proveitos, mas não se dispõem de dar coisa alguma de si mesma. Invocam a verdade, mas não caminhem ao encontro dela. E isso é muito fácil e acontece muito conosco, com todos nós. Podemos atentar, podemos refletir. Enquanto os homens, para crerem, procuram os espíritos materializados, os espíritos procuram homens espiritualizados para o trabalho sério. Achei isso muito fantástico. Só que não podemos nos esquecer, todo homem é a semente da divindade, queiremos ou não, todos nós, independentes. Ataquemos a execução dos nossos deveres com a esperança, otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se fizermos a nossa parte, poderemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Somos sementes da divindade. A pergunta é: para quê? Para germinar, para frutificar, para florescer. E isso depende única e exclusivamente de nós, de quanto vamos fazer a nossa mudança íntima, de quantos vamos querer conhecer a verdade do Cristo. Agora, acho que vale a pena pensar um pouquinho sobre o que o Kardec nos traz. Na lei de destruição, ele pergunta assim: qual a causa que leva o homem à guerra? Por que ocorre a guerra? Por que Deus permite? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. Nós temos muitas paixões, nós vivemos encarnações e encarnações atrás de satisfazer as nossas paixões, nosso materialismo, e nos envolvemos demasiadamente. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. Não tem nada de equivocado. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas, não chegam nas consequências. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Na 744, ele diz: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Olha a pergunta de Kardec para os espíritos. E os espíritos respondem: a liberdade e o progresso. Como dá para pensar em guerra, em liberdade, em progresso? Como é que fica isso tudo entre nós? Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Por quê? Escravização momentânea, responde os espíritos, para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Quem faz pão sabe
Por que sova o pão? Para que serve esse movimento? Para ele crescer. Então, é por quê? Porque nós somos muito lentos, nós estamos muito nas nossas paixões, nós estamos muito no nosso materialismo. Obviamente, que o preço que nós estamos pagando. E aí, que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado. E necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa. Porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então ele diz claramente que tem um progresso, que nós estamos lentos, e mesmo com o conhecimento que a doutrina hoje, 2025, pode vir uma pergunta: e a guerra na Ucrânia? Como funciona? Será que a gente ajuda a guerra na Ucrânia? Como poderemos ajudar os que estão, os sofredores na guerra na Ucrânia, que acontece hoje, 2025? Como? Será que é possível? Joana nos diz, através de Edivaldo, no livro Após a Tempestade, no afã de combater os outros povos, os grupos humanos conseguem apressar o progresso, realizando conquistas surpreendentes, de que se utilizarão com proficiência nos futuros dias de paz. Secado o rio do fogo, das paixões, dos partidos dominadores, que sempre cedem lugar a outros, numa sucessão que deveria merecer acurados estudos e meditações por parte dos guerreiros e triunfadores transitórios, nascem os movimentos pró-paz, de auxílio recíproco, de beneficência, de comércio, de intercâmbio cultural, de superior inspiração, desarmando as intenções vingadoras e selvagens. Simultaneamente, ensejam cordialidade entre os indivíduos e profícuos resultados que congregam num grande grupo de ajuda mútua os diversos países. No amor e no conhecimento das leis de causa e efeito, aurirá o homem do porvir desde hoje a força moral e espiritual para a sua elevação e, consequentemente, para a instalação do primado da paz, que se alongará por tempos sem fim. Ou seja, e como nós, volto à pergunta, como nós hoje, em 2025, podemos ajudar, cooperar com a guerra na Ucrânia hoje? Como? Atentemos como? Cuidado com os nossos pensamentos. Vamos começar a pedir nas nossas preces que o Mestre Jesus nos ensine a atentar e para estarmos atentos aos nossos pensamentos. Quanto mais pensamento não saudável eu tenho, mais eu estou atrapalhando, eu estou contribuindo na guerra da Ucrânia para que ela fique um pouco mais forte. Nossa, mas o meu pensamento aqui vai chegar lá. Pensamento é força, pensamento é vibração e é matéria. Então, se a gente quer ajudar, cuidemos dos nossos pensamentos aqui e agora, no nosso dia a dia.
E ela fala, desde hoje a força moral e espiritual. E para a gente melhorar, crescer um pouquinho na moralidade, precisamos começar pelos nossos pensamentos. E precisamos, antes disso, atentemos aos nossos pensamentos, e aí podemos observar o que pensamos. Um paralelo. Imagine uma floresta bem fechada em que nunca ninguém tenha entrado. Ela é totalmente fechada. E aí você precisa construir um caminho. Precisa de todos os paramentos, constrói o caminho. Uma vez construído, já nem mato mais, cresce mais. Assim é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele está em constante crescimento. Ele não vai se formar só na infância. Eternamente, enquanto encarnado, estaremos construindo. Estaremos aprimorando com o quê? Com esses caminhos que nós construímos. Então, se eu não tenho o hábito de perceber os meus pensamentos, mas eu posso, a partir de agora, prestar atenção, atentar ao que eu estou pensando. Ou então, na minha análise da noite, como foram meus pensamentos essa noite, no meu dia? Quais foram a maioria dos meus pensamentos? E aí nós vamos construindo caminhos e vai ficando cada vez mais fácil. E mais uma coisa, na neurociência hoje, ela já tem uns estudos que ela mesmo diz que a prática do mal adoece mentalmente. Ele danifica o cérebro da própria pessoa. Quer dizer, ou seja, a pessoa que pratica o mal, ela se violenta a si próprio. Se nós viemos nessa existência, nós trazemos as nossas vivências anteriores e nós praticamos mais débitos, como nós estamos? Então agora, vamos, no próxima semana, no capítulo 44, o Roberto vai trazer as trevas. Com certeza será uma noite também muito boa e muito esclarecedora. E vamos pedir, antes de irmos para a segunda parte, que o Mestre Jesus, o plano espiritual, nos ajude a começar a atentar aos nossos pensamentos, no meu dia a dia, nas coisas mais básicas, mais simples, mas que começamos a trazer esse viés para a nossa vida. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe e nos proteja. Uma boa noite a todos, né? A Lilian fez uma palestra aqui desse capítulo do Nosso Lar que tem algumas coisas muito interessantes, para dar uma pincelada só, porque ela fez uma palestra bem abrangente. Mas ela falou em um determinado momento que as pessoas, para ter fé, procuram a materialização de espíritos, por exemplo, e os espíritos procuram aqueles que são espiritualizados. É mais ou menos na época de Jesus, né? Qual o sinal que você tem para nos dar? Eles falavam para Jesus, qual o sinal? Quer dizer, se não tiver um sinal, ele não vai acreditar. Então o espiritismo, assim, mais do que as materializações de espírito, as comunicações do espírito, mais do que isso é a mensagem que eles nos traz, né? O espiritismo nos traz uma mensagem que, assim, ela dá uma clareada na gente. É claro que não clareou tudo, porque ainda tem coisas ainda que a gente não pode receber. Mas mais importante do que todos esses efeitos físicos que tem, ou a incorporação, é o estudo da doutrina, né? O que os espíritos nos trouxeram de estudo para poder a gente ter uma reforma íntima nossa, a gente melhorar um pouco. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai, como
A Lilian falou: o que a gente pode fazer pela guerra da Ucrânia? É orar muito, né, por aqueles lá, para ver se eles têm um pouco de mudança na atitude deles, porque Jesus também falou, né, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que causar o escândalo. Então, esses que provocam a guerra, ela comentou sobre isso também, eles vão ter que um dia resgatar tudo isso. Então, imagine a dívida, quão grande não está para essas pessoas, né? E uma coisa interessante também que ela falou foi sobre aqueles espíritos que eram os agressores, que desencarnavam e eles não queriam socorro, né? Acabava fugindo. O fantasma da cruz, eles falavam. Achei interessante a frase. E aí iam embora, né? Só que assim, eles podem, no umbral, eles chegar um momento que eles vão depurar toda essa maldade deles, vai voltar, vai conseguir aceitar a ajuda, mas às vezes não, às vezes vão mais profundo ainda. E nós vamos ver num livro muito interessante do André Luiz que chama Libertação. Lá tinha um mestre das trevas que chamava-se Gregório. Você começa a ler, você fala, bom, é impossível um cara desse aí se regenerar, né? Mas em um dado momento ele já começou a sentir o cansaço, porque também fazer o mal cansa, né? Então ele já começou a sentir o cansaço, já estava meio que assim, e aí a mãe dele viu que era o momento ideal para poder promover o socorro dele, vamos dizer assim. E daí uma equipe que o André Luiz participou foi destinado para esse fim, né, para ajudar uma moça que eles estavam obsediando, e também no final da história, o que aconteceu? O Gregório acabou sendo socorrido. É um livro muito interessante, muito legal. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Então, assim, aqueles que não queriam ser ajudados pelos fantasmas da cruz, segundo eles, um dia eles vão ser. Um dia eles vão cansar da maldade. A gente vê muitos espíritos que vêm na mesa também, que eles vêm contrariado, que eu não quero ficar aqui, quem me trouxe aqui, eu quero voltar para onde eu estava. Quer dizer, ainda quer persistir no mal, né? Mas o tempo de todos nós chega, né? Aí chega uma hora que não tem jeito, a gente tem que consertar, a gente tem que reencarnar de novo. Mas enfim, é isso aí, gente. Então, a gente fala, por que esses caras fazem guerra? Gente tão inteligente, né? Faz tanta coisa inteligente, mas pelo mal. Porque assim, a gente quando vem para evoluir, a gente vem evoluir em dois aspectos básicos. Inteligência, conhecimento, né? A parte científica, tudo isso daí. E a parte moral também é uma parte da evolução. Ora a gente vem para evoluir intelectualmente, vamos falar assim, né, que é a parte de conhecimento, e ora a gente vem para evoluir moralmente. Então muitas vezes a pessoa está mais adiantada na parte intelectual do que na parte moral. Então vai criar bomba atômica, né? Vai fazer uma série de maldades aí para poder tirar vantagem, dominar pela força, enfim, é isso que eles querem, né? E a parte moral está muito baixa, muito mal desenvolvida ainda. E a gente está numa situação como aconteceu em Capela, para encerrar. Capela, o que aconteceu? Era um planeta que estava na condição que o planeta Terra está hoje, lá na época, e aconteceu uma guerra nuclear, né? E muitos espíritos daqueles que causaram a guerra, aquelas coisas todas, não reencarnaram mais em Capela, vieram para cá, para o planeta Terra, na época lá dos Neandertais, aquela coisa toda. Então, era um planeta muito primitivo a Terra. E é o que aconteceu com eles. E é o que vai acontecer com os que estão aqui também, provocando guerra, essas coisas. Chega um dado momento, e já está nesse momento, em que eles não vão encarnar mais na Terra. Já vão para outros lugares, não tem mais condição, entendeu? Já teve a oportunidade que tiveram e não conseguiram melhorar. Então o que acontece? Vai para um planeta mais atrasado, um planeta mais primitivo, onde lá ele vai ter oportunidade também de melhorar a si próprio e aos que moram lá. E assim vai, é o que aconteceu com o Capela, é o que vai acontecer com a Terra também. Bom, então é isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. Tá bom? Obrigado.